Graça e paz, irmãos. Bom dia. Mais um dia, graças a Deus. Bondade se estendendo como um tapete, né? Pra gente poder pisar logo cedo, né? Nada melhor que rolar da cama e colocar o pé no chão e falar: Senhor, obrigado. Obrigado. Perdoa pelos roncos, ainda bem que você não liga para essas coisas. Mas obrigado por estar vivo. E agora me ajuda a decidir um dia diferente. E os primeiros minutos do seu despertar pode organizar todo o seu dia, sabia? Tenho entendido isso. Se você deixar a sua mente ferver e você não colocar em ordem, se você começar já pisando mal, né, no seu dia, com ingratidão ou não dando graças a quem merece, seu dia pode ficar complicado. E você passar um dia inteiro tentando consertar aquilo que resolveria com obrigado, Pai. Obrigado pela bondade, pela misericórdia. Não está do jeito que eu espero alcançar, mas estou aqui para ouvir as suas instruções, para saber o que o Senhor tem para mim e como vou chegar lá, né? Me instrui através do teu Espírito. Espírito Santo, meu amigo, fica comigo, não me deixa andar como ébrio, né? Como um bêbado, como alguém que não sabe discernir o caminho, né? Me ajuda. Então isso faz toda a diferença. Hoje eu quero partilhar um tema que eu acho assim importante. Vinde a mim não custa nada. Já vinde após mim custa tudo. Se o Evangelho, você não entender essa frase, vamos ter complicações. Porque para vir até Jesus não custa absolutamente nada. Na verdade, só é benefício, né? Sobrecarregado a sobrecarga tirada, o oprimido é liberto da sua opressão, que ele fala, vinde a mim, e não custa nada, muito pelo contrário, você ganha o quê? Salvação, ainda que por graça, de graça e pela graça, né? Mas vinde após mim, tem custo e esse custo é tudo, né? Não é mais ou menos. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto mais profundamente, eu quero poder tocar em Efésios capítulo 2. Vai ser o texto que a gente vai usar como base. Efésios capítulo 2, versículo 8. Alguém pode falar, o preço de servir a Deus é muito alto. Irmãos, não há preço mais alto do que servir ao diabo e ir para o inferno, sinceramente. Porque a promessa do Cristo é, se você comigo padecer, comigo você reinará. E a proposta do diabo é, eu te dou tudo o que você quiser, se você prostrado me adorar. Mas só que você vai ter a mesma sentença que eu tenho. Ainda que você não vê no contrato, mas está lá, em letras miúdas com asteriscos. Né? Está sempre lá no contrato que o diabo faz. E na aliança que Deus faz, ele já fala, se comigo padecer, se comigo você vai reinar. Aguenta firme. Não vem sobre você provação acima do que você possa suportar, você está preparado para isso, porque Deus ele formatou a gente para isso, né? E diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou para que andássemos. Então, assim como a salvação e o reino, as duas precisam de movimentação. A salvação você se movimenta até Cristo. Você se movimenta até Ele reconhecendo seus pecados, reconhecendo a sua debilidade, reconhecendo as suas falhas
E não há um dia, irmãos, que a gente não precise se lavar no sangue de Jesus. Não há um dia que você não tenha que despertar e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Aqueles que foram conscientes, aqueles que foram inconscientes. E me livre do mal, daqueles que ainda eu, talvez, vá tropeçar ou pisar. Não me deixe, não me induza. Não permita que os meus pés, ou a minha carne, ou os meus desejos me conduzam para um lugar longe da sua presença. É se lavar no sangue de Jesus. Isso aqui é hidratação. É beber a água e falar: Senhor, me nutre por dentro. E aí você tem que escolher qual fonte você tá bebendo, né? Porque dependendo de onde você bebe, você vai adquirir um monte de doença, né? Cólera e outras tantas doenças que são geradas ali na água parada. Não, Deus ele quer te alimentar através da fonte. E a fonte é o Espírito Santo que pulsa o dia inteiro dentro de nós, irmão. Não há um minuto que o Espírito Santo não esteja tentando falar. Ou falar aquilo que você está acertando e falar: continua por aí mesmo. Ou falar: olha, já está entrando em um caminho que você não deveria. Entrando por esse caminho, daqui a pouco você entra no atalho. E eu fui instruído a ser as placas no caminho. No atalho, eu não estou. Então, conte com o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo está pronto para nos ajudar. Conte com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o amigo. Ele é presente, mas ele tem um roteiro e uma ordem, né? Ele vai fazer a vontade do Pai. É para isso que ele está aqui. Sempre vai estar apontando para o destino. Então, a graça, ela é dada e é um presente, não é por mérito. Salvação é de graça e pela graça. E na verdade, irmãos, quando a gente chegou quebrado, a gente não tinha absolutamente nada. E talvez olhando, né, aprendemos, ainda não temos o merecer e não vamos ter merecer, mas chegamos quebrados e nos lançamos nos pés de Jesus. Jesus, ele estendeu a sua mão afetuosa e maravilhosa e nos levantou do charco e do lodo, tirou os nossos pés desse lugar escorregadio, colocou os nossos pés sobre a rocha, alimentou o nosso espírito, sarou, curou, transformou nossa família, nos deu direção, nosso coração começou a bater coordenadamente com o coração dele, coisas maravilhosas aconteceu e nosso semblante mudou. Nossos olhos ficaram marinados de amor, a nossa voz começou a embargar pela presença, pela pessoa do Cristo. Por quê? Porque pela graça nós recebemos o dom de Deus. Agora, a nossa salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, embora nós fomos salvos para a boa obra. Não é falando que a gente não tem que fazer, é para a gente não confiar naquilo que a gente está fazendo. E isso aqui é uma confusão que é gerada, porque Deus não está admitindo que não é para fazer, Ele está admitindo que, ainda que você faça muito, ainda que você faça mais que os outros, ainda que você faça para além daquilo que você acha ou pensa, não é por isso que você é salvo, é um dom de Deus, é uma bênção, uma dádiva, um presente. Então, nós somos feituras suas e não há nada mais natural do que um filho de Deus ser parecido com Ele. É da natureza de Deus e é o que Deus espera de nós. Que você, lá no seu trabalho ou onde você estiver influenciando, porque você é uma luz no mundo, né? Você é sal na terra, né? Aquele lugar tem que ter sabor por causa de você. Se houver um apodrecimento, o sal ele impede o apodrecimento. Se houver uma escuridão, a luz ilumina aquele ambiente, porque você foi enviado e é uma influência naquele lugar. E essa é a perspectiva. Então Deus está falando para que você ande na minha presença, né, mais do que a sua obrigação, porque você é meu filho. Eu não espero nada diferente de você. Mas salvação é de graça pela graça. Já o reino, amigo, o reino é outro departamento. O reino é tomado pela força.
e só os valentes, só os poderosos se apoderam dele, só gente valente, sangue nos olhos, acordar todo dia sabendo que eu não fui chamado para ficar sentado na beira da fogueira, esquentando a mãozinha e o pezinho, não. Que eu tenho discernimento que a fogueira está apagando, eu me levanto, eu vou buscar o graveto, eu dou a minha vida, porque eu entendi. Quando você entende, você não é mais omisso, não consegue mais, então você já está trabalhando e as suas obras estão fluindo no reino. Então isso muda tudo, já o reino é tomado por força. E talvez hoje, por essa manhã, você levantou da sua cama debaixo de esforço. Talvez você teve que botar o dedo na sua alma, na cara, o dedo na cara, na ferida da alma, ali na fome da alma, no descanso perpétuo que a carne gosta, porque a carne gosta de um descanso perpétuo, meu amigo. É assim, descansa em paz, né? Quase a carne pede isso todo dia. E não importa, você dá para ela um pouco de descanso, ela quer mais. Ela tem fome, mais férias, descanso, oásis, meu Deus, risote, viagens de balão, Capadócia. Eu quero voar na Capadócia. Depois que eu vi um balão cair, não quero saber disso para nada. Deus não é mais na minha vida. Então, poderosos se apoderam, né? Então você teve que lutar, você já acordou tendo que lutar. Por quê? O despertador pode te despertar, mas ele não pode te tirar da cama. Quem tem que sair da cama é você. Então sai, tira essa carcaça daí, levanta. Porque se você aceitou a salvação, e maravilhoso, é uma parte boa, uma parte maravilhosa que nós temos que considerar. Mas a parte do reino, amigo, a parte do reino é isso aqui, ó. Regaçar a manga. Vai para cima, sai desse lugar omisso, não se deixe, não se dê por vencido, irmãos. Não se dê por vencido por circunstância, por ofensa, por maledicência. Irmãos, não se dê por vencido, regace a manga e parte para cima. Mas essa força não é contra o seu irmão. É muito importante relembrar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Às vezes a gente usa força contra o irmão, somos educados demais com os demônios. Não, irmãos, a autoridade, poder, no nome de Jesus contra demônios, em relação ao nosso irmão, amor e misericórdia e fraternidade, porque é isso que Deus espera da gente. Mas contra a única severidade que você precisa ter todos os dias é ser severo com você mesmo. Para de tentar matar a carne do outro irmão. Mata a sua. Você já tem muito trabalho. Matando a sua carne, você se torna um padrão e você ilumina o ambiente onde você está. Matando a sua carne, como a gente está num período de jejum coletivo, matando a sua carne, assim, o seu índice de saúde aumenta, o seu brilho que estava opaco começa a brilhar mais intenso, e aquele sal que estava assim quase insípido, sem operar nada, começa a restaurar o seu sabor e os seus valores e as suas propriedades, e começa a parar o apodrecimento dentro da sua casa. Começa a parar o apodrecimento no meio do seu trabalho, na sua escola ou em qualquer lugar que você estiver, porque você está, de novo, apto. Então, isso tem que ser. Agora, cuidado, irmãos. A única que você pode matar mesmo é a sua própria carne. Mas a gente trabalha demais para tentar matar a carne do Luiz, ou matar a carne do Simão. Nós vamos matar a carne da Carla. Não. Irmãos, nós temos que matar a nossa carne. Eu vou matar a minha carne. Matar a minha carne é mandar a minha alma calar a boca. Alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus e confie em Deus. Coloca o dedo na alma, lá na ferida da alma, e fala, cala sua boca. Você não vai perturbar a minha relação
com o Espírito. Cala sua... Quem governa a minha vida não é emoção. Quem governa a minha vida são princípios. Irmãos, tem dias que você, aplicando o princípio em forte tensão de emoção, você prova que você confia em Deus ou você prova que você não confia. Eu imagino as tensões de Davi quando chega em Ziclac, e Ziclac está queimada, sua família foi levada cativa e todos os soldados que estavam com ele perderam suas casas, suas coisas, sua família. E todos começam a chorar, chega um momento que a culpa só pode ser do líder, não direcionou a gente bem. E alguém pega uma pedra, né, para dar nele, e ele, pode apedrejar depois? Espera aí. Vamos consultar Deus. Olha só a tensão, no meio daquela tensão, esse homem encontra maturidade, cala a alma dele, porque ele também estava sofrendo, porque ele também tinha família, e ele pede, né, para trazer o Urim e Tumim, que era a galera, trazia as dromedárias sacerdotal para poder consultar a Deus, e eles trazem, ele consulta Deus, porque é um rei também, sacerdote, e profeta também, ele tinha uma relação profunda e ele consulta Deus. Deus, você faria essa pergunta, você estaria correndo em todas as direções. Esse é o problema, irmão. Quando a gente não tem relacionamento com Deus, a gente sai correndo para todas as direções e até trabalha, mas se cansa porque está trabalhando mal. E lá em Apocalipse não fala do trabalho. Lembra do seu trabalho, não, lembra da sua obra. Irmãos, nós temos uma obra é o total de Deus. Agora, dentro dessa obra a gente trabalha, mas nunca o trabalho pode substituir a obra, porque a obra é a missão. É a missão terminada. Ali, todos os dias, você vai colocar um pouco de trabalho ali, claro, mas nunca o trabalho pode substituir a sua missão. E ele consulta e Deus fala, perseguirás e o alcançarás. Ok, ele se levanta, organiza os homens, 600 homens e vão na direção. Por onde eles foram? Para aquela direção. Foram na direção. Imagina um deserto, você andando na direção. Você sabe que em poucos minutos a areia já esconde os passos das pessoas, né? Por isso que as pessoas se perdem no deserto, ficam andando em círculo, porque não tem ponto de referência. E eles vão naquela direção. O que eles encontram no caminho? Um homem caído. Ao encontrar esse homem caído, eles... Oh, meu Deus, mais um teste de não deixar a alma dominar. Eu estou salvando a minha família, mas encontrei alguém caído. Não tem tempo para isso não, né? Se vira. Mas ele parou. Imagina 600 homens se coçando, se mexendo, vendo ele dar água para ele. E o homem estava desmaiado, demorou a recobrar. Espera ele recobrar. Recobrou as forças. E ele perguntou, quem é você? Ai, pelo amor de Deus, não me mata. Não, quem é você? Eu sou um servo dos amalequitas. Vocês que deram num acampamento X. Ai, pelo amor de Deus, não me mata. Não vou te matar. Só fala para mim qual é a direção. Aí antes o escravo falou que eu fiquei doente, eles me deixaram para morrer, porque eu já não prestava mais, né? E é assim, irmãos, as pessoas usam as outras, né? Quando ela não dá mais, quando ela não oferece mais, elas são descartadas. Mas no reino de Deus não é assim. Davi não conhecia aquele homem, parou para ajudar, socorreu, ajudou e cumpriu todas as palavras do voto que declarou aquele homem. Você não vai morrer, nós vamos deixar você viver. Aí tal, eles foram naquela direção. Caminhando mais um tempo, mais uma lição de não deixar a alma falar. 200 dos cavaleiros que estavam com ele não conseguiram atravessar, estavam cansados, vindo de outra. E ele para, acho que é 200, isso mesmo, 200, e ele tira a bagagem dos 400 e fala, então fica aqui, já que vocês não conseguem, fica aqui para antes do rio, né? E nós vamos além. E eles ficam vigiando ali a bagagem, mais um momento de tensão emocional, porque os outros ficaram indignados. Sua família também está lá, né? E Davi vai dar um grande ensinamento. Então entenda, irmãos, a alma é perigosa.
Se você não viver pelo Espírito, vai viver pela alma. E se você viver pela alma, você vai ser uma pessoa emocional. De manhã você vai estar crente, à tarde você vai desviar, ao meio do café da tarde você vai se reconciliar e pode terminar desviado de novo. Porque toda hora a sua vida fica um alto e baixo, sem certeza, sem convicção. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, você é uma árvore plantada, você está firme, pode até envergar, mas as suas raízes não vão se mexer. Pode até perder alguns galhos e folhas e até alguns frutos. E na estação talvez você pode ficar feia por fora, mas tem vitalidade por dentro. Porque Deus está criando um povo poderoso, um povo forte. Eles alcançam, recuperam. Quando ele chega ali, os homens, os 400 que foram na batalha, falou, nós não vamos devolver os despojos para eles, porque eles voltaram mais ricos, porque pegaram todo o despojo. Nós vamos devolver só a família. Davi, não, nós vamos devolver igual. Vamos repartir os despojos igualmente, porque quem cuida da bagagem também está lutando. Pega aí. Olha por que Davi era líder, irmão, em caráter de excelência. Por que Davi entrou na caverna de Adulão e não foi aqueles malfeitores, bandidos, vagabundo que influenciaram ele? Muito pelo contrário, dali ele arrancou os seus valentes. Por quê? Porque Davi não se deixava influenciar. Davi, ele era ambiente. Ele não era o camaleão. Ele sabia que ele era o sal e que ele era a luz do mundo. E quando você é o sal e a luz do mundo, você se torna o quê? A influência, o ambiente que transforma. Não é transformado ou mexido para lá e para cá. Cuidado, não deixe sua alma mandar em você. Quieta-te, alma. Então é isso. A todo momento somos induzidos a levar a vida, a levar uma vida em que olhamos apenas para os nossos direitos. E essa é uma atitude típica daquele que se intitula crente. Porque, de fato, ser crente não custa nada, mas ser discípulo custa tudo. Eu sou crente. Aleluia. Ser crente não custa nada, irmão, mas ser discípulo custa tudo. Custou para aqueles que foram chamados. Custa. Não posso mentir para você. Você precisa saber, custa. Custa seu tempo. Custa talvez seu descanso. Custa você falar com a mesma pessoa mais de uma vez. Custa você ensinar de novo. Custa você ir atrás da ovelha que se perdeu. Custa. Só que quando você pensa nisso, não pensa que você está fazendo muito. Só pensa no que Cristo fez por você. Assim você começa a recuperar a sua paciência com o outro. Assim você começa a recuperar a sua verdadeira missão e qual é a sua obra. E de que você não está ali para julgar, nem para apontar. Você não é um dedo estendido para apontar, você é uma mão para socorrer. Isso muda tudo. Ser crente não custa nada, mas ser discípulo custa tudo. E vinde a mim não custa nada. Vinde após mim custa tudo. Porque vinde após mim você entrou no caráter de discipulado. Discipulado você é disciplinado. O discipulador fala, não, isso aqui está errado. Você pode sair dali e falar assim, tá bom, não estou nem aí, não ligo, pode explodir que eu não vou obedecer. O problema é seu. Porque o que não vai mudar é na sua vida. Porque eu sei exatamente o que me trouxe até aqui, irmão. Submissão, obedecer, aprender. E sim, aprender até com os erros do meu discipulador. Sem desonrá-lo. Aprender, não vou fazer isso. Quando eu estiver nessa posição, vou evitar isso. Porque eu li nas Escrituras que não convém. Pronto, nós podemos aprender sem desonrar e até com os erros e sem correr para a internet para fazer um desserviço ao reino de Deus, escalpelar as pessoas,
escárnio e não sei o quê, daquilo que está sendo feito errado. Irmão, o que está sendo feito errado, todo mundo está vendo. Mas aqui a nossa meta aqui não é colocar mais foco de luz em cima daquilo que está errado. Mas Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia desse homem, tem misericórdia dessa pessoa. Não misericórdia pensando em acobertar, mas misericórdia para levá-lo ao arrependimento. Senhor, faz recobrar, faz lembrar, faz saber que está indo para um caminho tortuoso, que não é esse lugar. Gente, essa é a nossa missão. Vinde a mim, salvação. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso é, vinde a mim, salvação, olha, favor, graça. Vinde após mim, já entrando no caráter do discipulado, você avança para o reino. E o reino não é para os frágeis, o reino é para os poderosos, os esforçados. E aí Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa por sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então, não é a obra que é a razão da nossa salvação, mas Deus espera que todos os salvos comecem a praticar obras, dignas do arrependimento que tiveram. Então, não por obras. Então, isso aqui é um momento importante para nós. Se alguém quiser, é chamado. Qual é a resposta? É o escolhido. Você foi chamado. E quando você chama alguém, já notou que a igreja interpreta chamado diferente? Quando você chama, Carla, faça favor, Carla está vindo, deslocando em direção a quem está chamando. Só que a igreja pentecostal interpreta chamado com envio. Não, irmãos. Está errado. Calma aí. Você primeiro é chamado para estar com Ele. Depois que você é chamado para estar com Ele, você começa a ficar parecido com Ele. Que é o discipulado, é o talmidim, quando a poeira das sandálias do meu discipulador cobre a minha vida. Ou seja, quando eu estou tão próximo do meu discipulador, ao ponto de eu ficar coberto com a poeira das suas sandálias. Então ele te envia. Então, se alguém quiser, ele está falando, chamando, Depois ele fala de renúncia. Tudo bem, você quis. Agora já entra no segundo nível de discipulado. Renúncia é autoabnegação. Depois, tomar a sua cruz é sacrifício. Ou seja, da autoabnegação, que você pode achar muito, Deus vai te levar a um lugar em que você vai ser morto mesmo. Toma a sua cruz, então mais do que autoabnegação, aqui já é sacrifício. Uma vida sacrificial. Depois, por final, segue-me. Aí pronto. Ele falou assim, então vamos colocar agora um pouco de prática nisso tudo que a gente aprendeu aqui na nossa relação. Vou colocar você no campo. Então ele vai com você no campo. Ele vai fazendo na sua frente. Ele vai com você. Até um ponto que ele se coloca na sua retaguarda e ele te dá a palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu estou convosco. Ou seja, primeiro você vai estar com ele, vai aprender dele, vai aprender renúncia, sacrifício. Depois ele vai te conduzir por uma escola em que ele vai estar presente, agindo mais. E de repente ele vai colocar você na frente de algum trabalho e ele vai colocar a mão nas suas costas e falar, eu estou te dando cobertura. Então, irmãos, é esse o processo.
conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o alvo da nossa vida. Tem até uma canção assim, esse é o alvo, de conhecer e prosseguir de conhecer. E é essa a nossa missão. Então, para recobrar e não esquecer, vinde a mim, não custa nada. Já vinde após mim, custa tudo. Absolutamente tudo. Ser crente não custa nada, mas ser discípulo custa tudo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, nós estamos aqui porque nós declaramos que somos seus discípulos, Jesus. Um dia nós caminhamos na sua direção, sobrecarregado, cheios de pecados, Senhor, cheios de mazelas, morsa, cicatrizes, Pai, machucados, feridas abertas. E o Senhor, Pai, fez dessas feridas cicatrizes. O Senhor curou o nosso coração, o Senhor limpou, nos lavou dos pecados, com o sangue do seu Filho. O teu Espírito Santo se tornou a nossa bússola, a nossa direção, nos conduzindo na verdade. E graças a Deus, nós estamos aqui cheio de fome, cheio de convicção, cheio de certeza de que nós queremos viver uma vida de renúncia, uma vida, Senhor, que custa. Não, Senhor, nós não queremos, Senhor, a maneira fácil. Nós chegamos até, Senhor, Pai, pela salvação, e nós sabemos que é misericórdia e graça que sustenta isso em nós. Mas hoje nós queremos nos levantar do quentinho da fogueira, nós queremos pegar os gravetos, nós queremos, Senhor, participar, Senhor, para que essa chama do seu amor possa ser divulgada e estendida sobre as nações, Pai. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor já fez. E nós estamos aqui para cumprir a sua vontade como seus discípulos. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém.